Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto sabe que nós iniciamos uma nova temporada de programas, onde temos falado sobre a lei e a graça. Na última semana, nós tivemos o primeiro programa dessa nova temporada, onde definimos graça e mostramos que ela é a base para a nossa salvação. Se você perdeu esse programa, eu convido você a acessar a playlist dos programas Texto e Contexto no canal do YouTube da TV Viva Promessa e conferir o conteúdo desse primeiro programa. Nós vamos hoje para o segundo programa dessa nova temporada, onde nós vamos conversar sobre o preço e os efeitos da graça de Deus na vida do ser humano. Antes de iniciarmos, antes de eu apresentar os convidados que nos ajudarão neste programa, eu queria convidar você para compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, dos ministérios que você faz parte, enfim, diga para as pessoas que o programa Texto e Contexto está no ar e envie esse conteúdo para que ela também seja edificada e abençoada por meio desse programa. Bom, nós estamos com a presença dos pastores Wellington e Fernando com a gente mais uma vez. Obrigado por participarem mais desse programa. Vocês estiveram com a gente na última semana falando, iniciando essa nova temporada sobre a lei e a graça, e agora nos ajudarão novamente nesse segundo programa. Fique à vontade para cumprimentar os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando. Vou dar honra para o novato, né? Olha aí. Já não é mais tão novato, mas fica à vontade, pastor. Então, Pai do Senhor, os irmãos, os que estão nos assistindo, uma honra participar aqui mais uma vez do programa Texto e Contexto. E quero deixar aqui minha saudação a todos os promessistas e não promessistas, porque esses programas normalmente têm um alcance muito bom para pessoas de outras denominações, e você pode descobrir aí o que a Igreja Adventista da Promessa pensa sobre a lei e a graça. É importante para você, então, acompanhar e também, se puder, já pode compartilhar com outras pessoas também. Para mim também é uma alegria poder voltar aqui para a gente dar continuidade nesse assunto, né? Dividindo aqui esse espaço com vocês. Também cumprimentar todos aqueles irmãos, amigos e até aquelas pessoas que serão alcançadas, mesmo que a gente não as conheça, né? Mas que serão alcançados aí por causa do trabalho de todos os nossos irmãos compartilhando com as pessoas esse programa que faz tão bem para a gente, que traz crescimento para a vida de todos nós. Amém, amém. Bom, na semana passada nós iniciamos então essa conversa sobre o tema lei e graça. É um tema que às vezes gera ainda algumas dúvidas para algumas pessoas, como conciliar exatamente essas duas doutrinas, uma vez que a gente é salvo pela graça, que implicações isso traz no que diz respeito à vigência ou não da lei de Deus, enfim, qual é o papel da lei, qual é o papel da graça. Existe muita dúvida sobre esse tema, por isso os programas para a gente ir apresentando essas duas doutrinas, né, a cada programa apresentando algum aspecto dessa doutrina para tentar construir toda essa teologia sobre lei e graça para entender corretamente, né, qual é o papel e o lugar de cada uma. Então, na semana passada, nós dissemos aqui que a graça diz respeito ao favor imerecido de Deus. É Deus estendendo a mão para pessoas miseráveis, é Deus estendendo a mão para aqueles que, de outra maneira, não teriam condições de serem salvos ou ajudados. Então, a graça é esse favor imerecido, a gente recebe ela gratuitamente, né? Bom, a questão que a gente quer colocar hoje, então, e aí eu queria começar hoje com o pastor Fernando. Para nós a graça é grátis, para nós a graça é gratuita, mas para Deus, a graça custou alguma coisa?
Muito bem, pastor Eleuto. É interessante a gente pensar a partir desse prisma, né? Por quê? Porque se para a gente não custou nada, para alguém custou alguma coisa, né? Não existe comida de graça, né? Como dizem por aí, né? Não é porque não me custou, não é porque eu recebi gratuitamente que não custou nada. Então, quando a gente pensa também a respeito da graça, a gente precisa entender que ela foi oferecida para nós gratuitamente, mas ela custou a morte do Salvador. Ela custou a morte de Jesus. Alguém morreu por causa do meu pecado. E então, não é barata. Custou a vida de alguém. E assim, Jesus, ele pagou esse preço terrível por nós, né? Ele morreu uma morte e essa morte era uma morte que trazia muito sofrimento, né? Pregado numa cruz, foi algo terrível quando a gente para pensar. Então, quando a gente olha para esse tema, a gente olha que ele custou a doação, Jesus se doou por nós, né? Ou Deus ofereceu Jesus em sacrifício por nós. Jesus, ele vai de forma voluntária e morre a morte que era para nós. Então, sem a doação não haveria graça, a humanidade estaria para sempre perdida em seus delitos e pecados. Então, quando a gente olha para a graça tem Jesus se doando, tem a renúncia dele, né? No sentido de que Paulo vai dizer lá aos Filipenses, né? Que ele se esvaziou, né? Ele sendo em forma de Deus, não teve como, por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Certamente aqui a gente está falando que Cristo não abriu mão, né, dos seus atributos divinos, ele não deixou de ser Deus, né, mas ele, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, ele vem, mas ele abre mão de todos esses privilégios, ele vem na forma humana. E aí não só humana, mas aí o texto ainda vai dizer que ele vem como escravo, né? A forma humana mais baixa para morrer em nosso lugar. Então, quando a gente pensa em graça, em favor imerecido, não é algo barato. Não é algo que a gente pode tratar de qualquer maneira. Essa doutrina, esse ensinamento, ele é precioso demais. E o favor que você recebeu, o favor que nós recebemos, né, esse favor imerecido, ele custou a morte do nosso Salvador. Ok. Antigamente eu ficava um pouco mais irado. Hoje Deus já... A gente vai crescendo na vida cristã, né, pastor Wellington? Vai amadurecendo, vai deixando as coisas de menino. Então a gente não fica irado, mas fica preocupado, né? Porque eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem assim: agora todo mundo fica falando que a salvação é pela graça, né? Agora é tudo pela graça, agora tá fácil. Sim. Antigamente era mais difícil a salvação e tal. Agora hoje não, hoje tá molezinha, né? Tá molezinha porque é pela graça. A gente fica preocupado, né, com quem fala algo desse tipo, porque está nítido e claro que essa pessoa não entendeu absolutamente nada da doutrina da graça de Deus. E se ela parasse um minuto para pensar o tanto que a graça custou caro para Deus, né? Porque se a gente está dizendo que a gente é alcançado pela graça, é porque Jesus teve que se doar, Jesus teve que abrir mão dos direitos dele. Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas para entrar aqui no nosso mundo, para morrer por nós, gente. Então, isso é muito sério para a gente ficar brincando com um negócio desse, para a gente ficar, agora foi fácil o filho morrer por nós, né? Comenta um pouco mais sobre isso, pastor Wellington, porque eu acho que o pastor Fernando falou um pouquinho da doação, da renúncia. Sim. Aprofunda um pouco mais essa ideia também do sacrifício de Jesus por nós. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, aí vem a doação, né? Deu o seu único filho, e aqui entra a questão do sacrifício. Deus de fato doou alguém para ser uma oferta de salvação, para expiar o nosso pecado. E ele deu o melhor que tinha.
Ele fez esse sacrifício, ele deu o seu único filho, segundo João 3,16. Então, a vinda de Jesus custa o sacrifício primeiro do Pai, né? O Pai está dando o seu único filho. Porque quando Jesus está lá clamando, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, Deus não pode fazer isso. É um pedido que Jesus disse que tudo que ele tinha, o Pai era dele, né? Ele falava isso, né? Tudo que é meu, tudo que é do Pai é meu, o que é meu é do Pai. Então havia essa troca, mas teve algo ali no momento em que ele vai falar ao Pai aquilo, o Pai não pode fazer. Eu sei que nós como pai, né? Um pai, imagina isso, né? Algo que você não pode fazer pelo filho. Então custou renúncia, custou esse sacrifício da parte do Pai, enviar o seu único filho. Jesus veio, e o sacrifício de Jesus aqui é infinitamente maior. E às vezes a gente fica perguntando, né, por que Jesus tinha que ser sacrificado? Por que ele tinha que morrer pelos nossos pecados? Por que ele tinha que verter o seu sangue? Tinha que ser assim? Era necessário que fosse assim? A Bíblia vai dizer que tinha que ter esse sacrifício, porque a leitura que fazemos do Antigo Testamento é que as pessoas ofereciam a Deus sacrifícios de animais como se fosse uma sombra apontando o que Cristo faria. Então, desde a Antiga Aliança, as pessoas estavam sendo ensinadas que era necessário que esse sacrifício fosse realizado. No Novo Testamento, o autor de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, era necessário que o sangue de um cordeiro fosse derramado. Aqui é o Cordeiro de Deus, é Jesus. E o profeta Isaías vai dizer aqui, que Isaías 53, versículo 7, que Jesus se apresentou como um sacrifício, como um cordeiro, que é levado para o matadouro. A Bíblia diz que é como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Por quê? Porque Jesus veio para cumprir essa missão. A sua primeira vinda, ele vem como servo, como comentou aqui o pastor Fernando. Ele vem para se doar, ele vem para renunciar, ele vem para se sacrificar. A primeira vinda de Jesus, ele vem entregar a sua vida. Isso está claro na mente de Jesus, no plano de Deus e na mente de Jesus. As pessoas vão até tentar fazer com que isso não aconteça. Satanás vai dizer para ele, abandona essa ideia, eu te ofereço, eu te dou em troca aqui os reinos do mundo inteiro. E Jesus, ele está olhando, enxergando a humanidade pecadora, necessitando desse sacrifício dele. As pessoas, quando ele estava na cruz, começaram a dizer para ele, se você agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. No último instante, tinha gente dizendo para Jesus desistir da cruz. Então imagina aí o tanto que Jesus passou, todo o sacrifício que ele enfrentou. De fato, foi sacrificial a morte de Jesus, sua vinda aqui na terra, sua encarnação. O pastor comentou bem, ele deixa lá a glória que ele tinha com o Pai desde a eternidade, entra na história humana, se faz carne, habita entre nós, se veste de carne humana, carne que pode morrer, carne que é mortal de um ser humano, o Deus eterno se vestindo de mortalidade. As mãos que sustentavam o mundo recebeu o prego de um soldado romano. E o texto sagrado diz aqui que o soldado enfiou uma lança aqui do seu lado e saiu sangue e água, João 19:34. Essa informação de João 19:34, ela vem da ótica do evangelista João. Ele foi uma das testemunhas oculares, ele acompanhou Jesus até o final, ele estava ali debaixo da cruz, ele viu toda a cena. Então esse detalhe aqui, que ele diz que sai sangue e água junto com o sangue, quando o soldado colocou a lança aqui, na altura aqui do pulmão, esse detalhe não pode passar despercebido, porque João estava lá, ele viu isso, ele foi um dos poucos que viram, né? Dos discípulos que estava ele é o único que está ali, então ele viu esse fato, para ele chamou a atenção, registrou aqui no Evangelho. O que isso significa, de certa maneira? Se você pegar os comentaristas bíblicos, você vai ver que eles são unânimes em dizer que para João essa informação não é só uma informação... Se fosse Lucas, nós diríamos que seria um médico ali, um olhar médico e clínico, dizendo que Jesus, antes mesmo de ser crucificado, ele tinha sido açoitado, o açoite era muito pesado, sofreu muito com o açoite, perdeu muito sangue, o seu nível sanguíneo já estava muito baixo, né?
Inclusive, o nível sanguíneo, quando vai baixando, a pessoa vai tendo alguns colapsos, né? Isso talvez explique o fato de Jesus, quando carregava a cruz, depois de ser açoitado, tenha de vez em quando tido algum colapso e precisou que alguém, inclusive, o ajudasse a carregar durante um trecho do caminho. Só que não é Lucas que está falando isso aqui, é João que está dando essa informação. Os comentaristas vão dizer, e se eles estiverem certos, e até concordo com eles, é que para João essa informação ela tem um sentido mais espiritual, mais simbólico. No momento em que Jesus está na cruz, derramando o seu sangue para pagar o nosso pecado, ele vê a água saindo junto, porque o seu nível de sangue já estava baixo, já tinha perdido muito sangue antes de ser crucificado. E isso nos dá uma mensagem poderosa de que a sua morte também está gerando vida para a gente. O seu sacrifício não está sendo em vão. Foi o sacrifício de Jesus? Foi sacrificial? Foi. Mas é um sacrifício que para nós não foi em vão, e nem para ele, né? Porque para nós, no sentido de que enquanto o sangue está descendo, a água vai saindo junto e a água é símbolo de vida. Enquanto a sua morte a sua vida está se esvaindo, a sua morte é a nossa vida. E da cruz está jorrando vida para os pecadores. E nós recebemos de Jesus, então, esse é o benefício de todo o sacrifício de Jesus e é importante nós entendermos a salvação como um sacrifício de Jesus. Ok. Então, não dá para brincar com essa doutrina, né? Foi muito custoso, imagino, para o pai entregar o filho para a morte, né? E para o filho também, para o Senhor Jesus Cristo também, voluntariamente se oferecer e sofrer o abandono do pai. Talvez essa foi uma das mais difíceis experiências de Jesus na cruz, sofrer o abandono do pai, né? Quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste, me abandonaste, né? Então, mas ele fez isso para que a gente pudesse receber a graça, esse favor imerecido, né? Então, muito cuidado, né? Se você que está nos assistindo, ouve alguém zoando da doutrina da graça, lembre essa pessoa que para a gente poder estar falando de graça hoje, o pai teve que entregar o filho e o filho teve que morrer por nós. Bom, pastor Fernando, será possível uma obra tão preciosa e tão extraordinária como foi essa obra de Cristo em nosso favor, né? Mesmo sendo agora essa obra recebida por graça por cada um de nós, acho que no programa passado você comentou aqui sobre a justificação, sobre a adoção, sobre um monte de coisas que acontecem na nossa vida, né? Será possível mesmo alguém ser alvo, ser alcançado por essa graça, alcançado por essa salvação, não sofrer nenhum tipo de transformação na sua vida? Olhando os textos bíblicos, olhando tudo que foi explicado aqui até agora para a gente, pastor, é impossível, né? É impossível a gente não olhar para esse sacrifício, o pai entregando por amor, o filho se voluntariando por amor por nós, sofrendo tudo o que sofreu, e a gente não viver uma transformação na vida a partir do entendimento de tudo isso que tem acontecido e aceitar esse sacrifício, né? Isso que é gratuito, né, para nós, mas assim, olha o quanto custou, né, para aquele que fez, né? Então, quando a gente olha para isso, todos nós que fomos alcançados pela graça, a gente experimenta uma nova vida. Se você não consegue perceber mudança na pessoa, ou se ela não demonstra mudança, alguma coisa está errada. A gente precisa desconfiar de que tem alguma coisa que está errada. Paulo, ele é categórico em afirmar lá em 2 Coríntios 5,17, né? Ele vai falar assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ele não dá margem para dúvida aqui. É possível que a pessoa... não é bem assim. Não.
experimenta uma nova vida em Cristo. Existe transformação. Não dá para dizer, então, essa possibilidade, né? Não, aquela pessoa está em Cristo, mas é que, na verdade, Não a tem meio transformação termo. não aconteceu ainda. Ou é salvo ou não é salvo, irmão. Não tem meio termo para essa questão. Ou você é, ou você não é. E aí, se você é salvo, vai ficar nítida as mudanças. As pessoas vão perceber, você vai mudar por causa daquilo que Cristo fez. Porque você entendeu o quanto custou. E aí é impossível deixar você da mesma maneira quando você entende tudo isso. Então, assim, quando a gente está falando de salvação, quando a gente está falando de uma pessoa que entendeu isso, que entendeu todo o processo de salvação, que viu quanto custou, é mais do que uma pessoa entrar para o hall de membros de uma igreja pelo cartão de chamada, é mais do que ela levantar a mão num culto, se emocionar, né? Não é algo só momentâneo ali das emoções, é algo que parte de uma consciência que compreendeu aquilo que aconteceu com ela, de compreender o quanto custou, de compreender o quanto era grave o pecado, quanto foi grave a entrada do pecado no mundo e o quanto essa forma de vida dominada pelo pecado ofende o Criador. E aí a pessoa abre mão, luta contra essas coisas, com a ajuda do Espírito Santo, ela luta para continuar vivendo algo nesse sentido. Na última lição que a gente estudou, a gente vai ali ver tanto o apóstolo Pedro na segunda carta, quanto o Judas, falando a respeito da graça, e um dos temas vai falar dessa graça barata, né, que é apresentada, que parece que ela mais justifica o pecado que faz com que o pecador experimente uma transformação, que confronte o pecador de alguma forma, né? E aí ali Judas ele vai falar disso, né? Que tem muitas pessoas deturpando a mensagem da graça, né? Estão todos preocupados já na sua geração, na sua época, que assim, tem gente que está deturpando a mensagem da graça, a mensagem que é uma mensagem belíssima, que é uma doutrina belíssima, mas que é preciosa demais para ser manchada com questões humanas. Então, ele vai falar que tem pessoas que estão transformando a mensagem da graça em libertinagem, para justificar os seus pecados, para viver uma vida totalmente sem regras. Então, quando a gente compreende todo esse sacrifício, toda essa abnegação, essa renúncia da parte do Senhor Jesus Cristo, quanto custou para a gente é transformado por essa mensagem tão poderosa. Legal. O pastor Fernando lembrou aqui, no mês passado, nós finalizamos uma série de estudos, que foi a série de estudos sobre a carta de Judas e a carta de Pedro, né? E teve uma lição que realmente, até teve a citação de um autor lá, que foi o Dietrich Bonhoeffer, né? que ele falou exatamente sobre a graça barata. Porque o que é baratear a graça, né? É usar a graça como uma desculpa para pecar. E por que está barateando? Porque quando a gente entende quanto a graça custou, quanto foi alto o preço pago, né, por Cristo, pela entrega do Pai, dando o seu Filho, e aí a gente usa agora esse presente aqui como uma desculpa para o pecado, então nós estamos barateando algo que foi muito caro, né? Algo que foi muito caro. Nessa mesma linha, pastor Wellington, parece que Paulo, meio que alinhado com Judas, ele também alertou sobre esse perigo de usar a graça como uma desculpa para o pecado, correto? Sim, ele alertou. E aqui nós reafirmamos, a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que crê na salvação pela graça, e ao enfatizar a doutrina da graça sem os méritos humanos, nós só recebemos a graça pela fé em Cristo Jesus, não significa que nós estamos negando outras verdades do Evangelho, como a lei, por exemplo, como a lei dos mandamentos, como a lei moral de Deus, de maneira alguma. Porque às vezes a gente, ao afirmar uma verdade, alguém pode pensar que a gente está deixando de afirmar outra. Não é isso.
E o apóstolo Paulo, isso aconteceu na época de Judas, na época de Paulo, né? Muitas pessoas, elas, assim como, pelo menos ali nos primeiros 5 séculos de história da igreja, existem muitas heresias que surgem, e essas heresias é isso. E são detalhes, né? Eles pegam o evangelho, pegam a doutrina de Cristo, e eles modificam alguma coisa ali, e essa modificação, seja pequena, ela complica, traz complicações para o evangelho. Por isso que Tiago vai dizer que você ficar ali mexendo num mandamento, você vai acabar destruindo o mandamento de modo geral. Então o apóstolo Paulo precisou corrigir ali a postura na igreja sobre algumas pessoas entenderem a graça. Paulo está afirmando: a salvação é pela graça, os méritos é de Cristo, nós de fato recebemos isso, não vem de vós, para que a gente não se glorie, não vem nem da lei, não vem da obediência, não vem, é de Cristo, o mérito é dele, a salvação é pela graça. Então alguém ouve isso e vai dizer: então, já que a graça superabundou sobre o pecado, onde o pecado, parece que quanto mais eu pecar, talvez eu receba mais da graça, né? Então Paulo vai corrigir: já que sou salvo pela graça, então posso agora continuar pecando, porque uma vez salvo, a graça me alcançou, posso continuar pecando. Na realidade, a graça se opõe plenamente ao pecado. Graça e pecado não se misturam, né? Se repelem. A graça vem para retirar o pecado, para remover o pecado, lançar fora da gente. A graça, ela não convive com o pecado, ela faz com que a gente se afaste cada vez mais do pecado. E aí Paulo vai dizer que o Romanos 6, versículo 1, e vai responder a pergunta que ele mesmo faz, não é isso? Por acaso, irmãos, permaneceremos, Romanos 6, versículo 1, permaneceremos no pecado para que a graça aumente ou abunde? Ele responde: de maneira alguma. De maneira alguma. E ele vai dizer aqui algo importante que faz com que a gente entenda por assimilação. Ele vai dizer que nós estamos mortos para o pecado. Se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos no pecado? E ele vai usar o exemplo de Jesus, que assim como Jesus morreu, nós fomos mortos juntamente com ele. Ele usa o símbolo do batismo, porque o batismo é um símbolo, para os cristãos, é um símbolo de uma nova vida. Você morreu, o velho homem foi deixado, e uma nova vida agora, a partir do batismo, uma nova vida. Você vai ter uma nova vida. Então, imagine só, quando nós morremos para o pecado, como iremos continuar vivendo na prática dele? Então, aqui está muito claro, a passagem de Paulo é muito clara. Versículo 6, ele vai dizer assim: o nosso velho homem foi crucificado na cruz de Cristo. A cruz de Cristo está ali, é um ponto decisivo, um ponto de mudança. Nós fomos resgatados do pecado, somos resgatados das trevas, passamos a servir a Jesus, e o nosso velho homem fica para trás. A partir da cruz de Cristo, uma nova criatura está surgindo. O batismo é o símbolo dessa novidade de vida, e nós crucificamos ali o velho homem. Não tem como você continuar vivendo como um velho homem se você conheceu a salvação em Jesus. E aqui o novo homem, ele está afirmado na doutrina da graça. O novo homem está afirmado na cruz de Cristo. Portanto, afirmar que a doutrina da graça, que a igreja prega, que as igrejas pregam, significa dizer que nós podemos continuar pecando. Na verdade, a pessoa que pensa assim, ela não entendeu de fato a doutrina da graça. É provável que ela não tenha ganhado a salvação em Cristo Jesus, não foi alcançado pela graça. Isso aí. É uma deturpação da doutrina. É isso. É uma deturpação. Porque ninguém que realmente ensina a doutrina da graça conforme está na Escritura Sagrada vai usá-la como justificativa para o pecado de alguém. Não faz absolutamente nenhum sentido. Quando a gente prega sobre a graça e prega sobre os mandamentos, os próximos 2 programas vão ser sobre a lei. Nós vamos falar um pouco mais sobre a lei. Então, mas só adiantando, quando a gente ensina a graça, nós não estamos ensinando a desprezar a lei. É só uma tentativa de colocar as coisas no seu lugar, né? Devidos lugares, né? Então, o que a Bíblia diz sobre a lei? Qual é o papel dela? O papel dela nunca foi salvar, nunca foi dar salvação, né? A gente é salvo pela graça, mas a graça operando em nós, ela também não é nós não recebemos a graça como um salvo-conduto, como um cheque em branco para fazer o que a gente quer.
né? Porque a gente vai ser perdoado pela graça. Né? Então, muito legal esses dois comentários, né? Tanto de Judas quanto o comentário de Paulo aos Romanos. Os dois nesse mesmo sentido. Né? Mas vamos voltar para Paulo. Para Paulo agora, novamente. Para um outro texto de Paulo, que é o texto de Tito. Aí, até aproveitando, você que está acompanhando a gente, eu falei no programa da semana passada, não falei nesse ainda, mas se você tem dúvidas sobre esse tema, lei e graça, e você está assistindo o programa aqui, está ouvindo o pastor Fernando, o pastor Wellington responder, e aí está surgindo dúvida sobre uma outra questão aí que de repente veio à sua mente e a gente não está tratando aqui diretamente. Pode deixar no chat aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, depois nós vamos dar uma olhada nos comentários. E no último programa dessa temporada, serão 5, no último a gente volta só para responder as dúvidas que nós vamos colher desses comentários. Pastor Fernando e Pastor Wellington estão aqui orando, né, para responder essas dúvidas aqui. Estão ansiosos para responder as suas dúvidas. Amém? O último programa é com ele. A gente está tentando fazer com que as pessoas entendam, mas se surgir dúvidas, vai cair lá no último programa, né? Vocês vão estar aqui para participar. A gente vai fazer um grande programa aqui com muita gente ajudando. Bom, mas vamos lá. Voltando aqui então para Tito. Tito, capítulo 2. Nesse texto, Paulo fala sobre a graça também. A gente pode afirmar, à luz desse texto de Paulo, que a graça, além de ser salvadora, ela também é transformadora? Pastor, antes de eu responder, deixa só, a gente citou aqui a lição bíblica, né? Uhum. E aí talvez tenha algum ouvinte nosso que seja novo. Deixa eu fazer aqui a propaganda da Escola Bíblica Especial na quarta-feira, uhum. né? Que lá você vai ter todos os programas da lição passada. Uhum. E aí ele pode, talvez lá, se eu não me engano, lição 10, ele conferir lá sobre a graça barata. Se ele tiver ali, pode surgir alguma dúvida, aí ele pode mandar nesse programa aqui que o pastor Eleioto vai estar apto a responder, pode ter certeza. Mas respondendo aqui a pergunta, né, sobre a graça, além de ser salvadora, ela também é transformadora? Sim, com certeza a gente pode afirmar isso, né? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo ali ao jovem Tito, né? Ele vai falar assim, ó, e ele se entregou por nós a fim de. E aí a fim de aqui parece que implica em condição, né? Para algo, né? Tá falando, olha, se manifestou com propósito, a graça se manifestou com propósito. E aí, assim, qual é o propósito? Nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, o texto aqui, essa expressão, a gente precisa olhar com atenção, né? A graça se manifestou para que nós vivêssemos de forma diferente, né? O pastor Wellington estava falando aqui, e assim, a graça se manifesta para nos libertar do pecado. E aí parece que a graça barata está falando assim, ó, você foi liberto daquilo que te escravizava, mas aí parece que a graça barata apresenta assim, mas volta a ser escravo daquilo que te escravizava, né? Você experimentou a liberdade em Cristo para uma vida diferente, para nos remir de toda a maldade, para nos purificar e tal. E aí você fala, não, mas eu quero voltar a ser escravo daquilo que me dominava, que tirava. Então, assim, quando a gente olha para isso, e quando a gente olha para o apóstolo escrevendo para Tito, orientando, ele tá falando para ele, olha, presta atenção nisso, vocês foram salvos, e a graça foi entregue para vocês a fim de nos remir de toda a maldade. Então, a gente precisa olhar para isso, que a graça de Deus, ela nos ajuda, ela nos capacita a viver uma vida santa, né? É pela graça de Deus que a gente isso. A graça de Deus é o fundamento para uma vida santa. Por isso que lá atrás perguntou para a gente assim, a pessoa vai experimentar uma transformação? Sim, porque a graça de Deus nos capacita. Sem ela a gente não consegue viver essa vida transformada. Então, é inadmissível a gente dizer que alguém foi salvo pela graça, mas vive uma vida desregrada, que ignora a lei de Deus. A gente vai ver sobre a lei nos programas futuros, aí, como o senhor mesmo falou, mas assim, ela fala que ela nos orienta, né, a abrir mão disso, né?
ela nos capacita para isso, né? Ela tem um propósito de nos livrar dessas práticas. Então, no versículo 12 ainda vai dizer para a gente lá de Tito, né? Que assim, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça nos ensina isso. Aquele que é salvador, ele é também legislador. E ele te salvou de uma vida de pecado, e aí ele te orienta e te demonstra como eu e você devemos viver a vida a partir do ato salvador de Cristo Jesus. O presente que você recebeu te capacita para viver de forma diferente daquela. E ele fala, qual que é essa forma de viver? E aí ele apresenta essa forma para a gente. Então assim, ele não deixou a nosso cargo, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos viver dessa forma. Mas a graça, ela nos capacita para isso. Então, ser cristão não é você estar matriculado na igreja, mas é você estar matriculado na escola da graça, vivendo de forma com que você possa abrir mão no seu dia a dia das suas paixões e viver segundo a vontade de Cristo Jesus. Nós vivemos uma vida cristã para glorificar a Deus. E aí ele nos deixa várias informações da Bíblia Sagrada, como deve ser esse comportamento que glorifica a Deus. Amém. Graças a Deus. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto de Paulo a Tito, versículo 14, quando Paulo diz que Jesus se entregou por nós, aí ele apresenta dois motivos, né? Quando a gente pergunta para o pessoal, por que Jesus morreu por nós? A resposta mais ouvida é para nos perdoar, para perdoar o nosso pecado. E está correto, né? Para isso que ele morreu mesmo. Só que aqui Paulo coloca uma razão a mais, né? Diz assim, ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, uma das razões pelas quais Jesus morreu por nós foi para que a gente fosse um povo zeloso, um povo que gasta suas energias fazendo boas obras, né? Então, esse é um texto que está escrito pelo apóstolo no contexto em que ele está falando da graça. Então, é meio que incompatível mesmo, né? Usar a graça ou a doutrina da graça para dizer algo diferente disso, né? Diferente de um incentivo para a santidade, um incentivo para fazer a vontade de Deus. Tem um outro texto também que é muito usado quando a gente conversa sobre salvação pela graça, que é Efésios 2. E aí eu queria que o pastor Wellington falasse sobre esse texto, porque esse é um dos textos em que Paulo é taxativo mesmo que a salvação não é pelas obras, né? Só que nesse texto ele fala das obras também. Uhum. Né? E ele apresenta também nesse texto o papel das obras na vida cristã. Então, até já meio que introduzindo os dois últimos programas dessa temporada, né, que vão falar sobre a lei, comenta um pouco para a gente esse texto, pastor. Eu acho interessante vir de Paulo isso aqui, porque Paulo é chamado apóstolo da graça, né? E eu imagino que muita gente teve dificuldade com o Paulo pregador, né? O pregador da graça. E os judeus, por exemplo, eles tinham tanta dificuldade com a salvação pela graça, acostumados com o seu sistema ritualístico. E o pastor Fernando comentou no programa passado sobre isso, né? Como é que foi essa transição para sair de todo aquele sistema onde eles tinham que fazer e agora eles vão apenas receber. Então, para eles não foi fácil. E quando Paulo começou a pregar o evangelho para gentios, pessoas não judeus, e salvar essas pessoas por meio do evangelho, esses judeus começaram, na maioria das vezes, eles tentaram ali impor para esses novos cristãos que estavam só chegando a Jesus, e era a igreja de Jesus, mas eles estavam impondo para esses cristãos gentios alguns pesos da lei judaica. Não era nem a lei moral, né? Não era nem a lei moral dos 10 mandamentos, eram pesos da própria lei judaica. Por exemplo, a circuncisão, que era uma coisa que era praticada pelos judeus. Eles queriam que os gentios se circuncidassem, porque sem isso eles não poderiam se salvar, né? Eles não seriam o povo da aliança, não seriam salvos, etc. Né? Então, assim, Paulo vai escrever e vai tirar esse peso
dos gentios. Eu imagino que alguns gentios, talvez, por não conhecer muito, talvez até quisessem se submeter a isso para não perder a salvação, mas Paulo vai tirar esse peso sobre eles. Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, que é mediante a fé em Cristo Jesus que nós somos salvos pela graça. O que se exige do ser humano é a fé, que vai exigir com que essa salvação tenha efeito na nossa vida. E ele vai dizer que as obras estão desconexas da salvação, no sentido de achar que podemos garantir a salvação fazendo algo. As obras não precisam. Mesmo que você tenha as suas obras, não serão usadas para salvar. Não significa dizer que você... Agora vem, né? No versos 10. Jesus preparou isso para que nós andássemos nela. Então perceba que as boas obras ela vêm na ordem correta, né? Você não precisa apresentar as obras para ser salvo, mas depois que você é salvo, você, na verdade, terá condições de apresentar as boas obras, de caminhar pelas boas obras. Portanto, eu acredito que antes de nós sermos salvos em Jesus, as nossas obras elas não eram boas. Porque nós lemos um texto aqui na semana passada que a pessoa que vive na carne, ela só agrada a carne, ela vive de acordo com a vontade da carne, não pode agradar a Deus. Aquilo que não é nascido de Deus não pode agradar a Deus. Então, as nossas obras, antes de sermos salvos em Jesus, elas eram obras más. Elas eram obras da carne, elas não tinham nenhum fundamento em Cristo Jesus. Mas imagina só a pergunta que muita gente faz. E agora? Fui salvo, sou salvo, é de graça, é pela graça. E onde ficam as obras? Então, não preciso das obras? Sim, agora sim, nós precisamos das obras, porque é a partir de agora que as obras, elas vão ser as boas obras serão manifestas nas nossas vidas, porque as boas obras, elas são sinais visíveis da nova vida em Cristo. Nós nascemos em Cristo e agora as nossas obras serão boas por causa de Cristo. Na verdade, tudo vem dele, inclusive as nossas boas ações é por causa dele, né? Então, tudo cai novamente no mérito de Jesus. Mas sim, irmãos, respondendo a pergunta, sim, após sermos salvos, nós passamos a praticar boas obras. Nós não desprezamos os mandamentos de Deus. Nós temos prazer em obedecê-los porque nós temos uma vida gerada e essa nova vida vai nos fazer caminhar de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Então, nós não fomos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras, né? Para realizarmos boas obras, né? Louvado seja Deus. Que Ele nos ajude nessa caminhada. Eu estava dando uma olhada aqui, pastor Wellington, você comentou que é provável que antes da nossa salvação as nossas obras não eram boas, né? E aí eu lembrei desse texto aqui especificamente, até abri aqui rapidinho um aplicativo que eu tenho aqui da Bíblia na língua original, né, no grego, só para confirmar, mas nesse texto aí, Paulo diz que a gente é feitura de Deus em Cristo. É isso aí. E a palavra grega que aparece é a palavra poema. E a sonorização não é parecida com a nossa palavra poema, sem razão. É porque é da mesma família de palavras mesmo, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito, é que a gente, recriado, renascido, regenerado, que a gente agora é um poema de Deus, né? Agora, antes da regeneração, aí sim, a gente era... Rascunho, rabisco? Rascunho, rabisco, linhas tortas, desconexas, né? Não tinha rima, né? Não rimava nem tinha beleza. Nem foneticamente, nem ideias, né? Não tinha beleza. Não tinha beleza. Exatamente. Nossas obras não tinham beleza. Sobre poema, né? Não posso deixar de falar. Tem um poeta que fala que para se escrever uma poesia é como colocar o feijão para cozinhar, né? Você põe o feijão na água e automaticamente sobe alguns que não servem, né? Você tira esses que não servem. Então, a construção de um poema é isso. Você vai tirando vai tirando e vai surgindo apenas o essencial, a obra de arte. Então, olhando para esse texto e vendo o que você está comentando, a nossa vida é isso que não prestava, né? Que fica para trás, né? E agora o poema é o que vai servir. Isso, exatamente. Deus nos refez, né, nele. Graças a Deus por isso. Bom, irmãos, é isso. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto.
onde a gente colocou aqui, à luz da Escritura Sagrada, algumas questões sobre o preço da graça e também sobre os efeitos que ela produz na vida dos seres humanos. Pastor Fernando, por gentileza, ore por aqueles que estão nos assistindo, ore por nós, para a gente caminhar para o final desse programa. Amém. Vamos orar? Senhor, a gente te agradece por essa oportunidade, Pai, que nós tivemos aqui de pensar sobre o preço, sobre os efeitos da graça sobre as nossas vidas. Eu quero orar de forma especial, Pai, para aqueles que estão acompanhando esse programa, Pai. Não tem nada mais poderoso que uma vida, Senhor, que experimentou a graça, que, Senhor, possa demonstrar isso através, Senhor, da prática de boas obras, ó Deus eterno, que foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma vida que experimenta essa mudança. Senhor, já que tem um autor que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, as cartas que o mundo está lendo, Senhor. Nós somos esse poema que o mundo está enxergando, Deus, que as nossas vidas possam, de fato, demonstrar a transformação que nós experimentamos pela graça, Senhor, que obtivemos por meio da Tua morte. Senhor, que aqueles que estão nos acompanhando, é possível que tenham dúvidas, é possível que tenham questionamentos, mas que não deixe de buscar, Senhor, cada vez mais viver de acordo com a Tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento de Ti, Senhor, e dando, Senhor, sendo provas vivas, Senhor, dessa mudança que o Evangelho pode provocar na vida daqueles que se achegam até Ti, Deus. Pai, abençoa, Senhor, esse programa para que ele alcance vidas, Senhor, nos mais diversos lugares e que essas vidas possam, Senhor, a partir da fé em Ti, experimentar transformação, Pai, e que o mundo possa Te conhecer por meio de tantos homens e mulheres que estão, Senhor, tendo, Senhor, contato com essa palavra, possam, Senhor, ver que o Senhor Jesus Cristo está vivo e que o Senhor continua transformando vidas, que a Tua graça continua alcançando. Nós somos, Senhor, uma geração, Senhor, a geração vindoura que foi falada no programa anterior, que foi alcançada e outras gerações serão alcançadas, Senhor, por essa mensagem maravilhosa, por esse sacrifício maravilhoso. Pai, que nós venhamos a valorizar, Senhor, como essa doutrina deve ser valorizada, como esse ensino deve ser valorizado e viver, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, porque fomos alcançados por Ti. Obrigado, Deus, pela Tua graça nas nossas vidas. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Pastor Wellington, Pastor Fernando, Amém, pela participação no programa Texto e Contexto. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos chegando ao final desse segundo programa, desta temporada sobre a Lei e a Graça. E antes de finalizar o programa de hoje, eu gostaria de apresentar para você mais um livro da editora Promessa, um recente lançamento, Após a Vitória Vem a Luta. Um livro escrito pelo pastor Fabiano Souza Santana. E eu não pronunciei errado o título, não. O título não é Após a luta vem a vitória. Hã? Após a luta vem a vitória. A gente pensa que após a luta vem a vitória. A gente pensa que após a luta vem a vitória. Mas o título é esse mesmo, é Após a Vitória Vem a Luta. Curioso, né? É curioso. É curioso porque ele inverte essa lógica. Então ele vai trabalhar com base na história do profeta Elias, né, mostrando aí que um dos momentos em que nós seres humanos ficamos mais vulneráveis é depois de uma vitória. Então a gente precisa tomar cuidado depois de uma grande vitória. É mais ou menos nessa linha que o livro vai trabalhar. Você pode adquirir esse livro no site da editora promessa.com.br. Após a Vitória Vem a Luta, um livro do pastor Fabiano Souza Santana. É isso. Na próxima semana estaremos juntos novamente, mais um programa Texto e Contexto. Vamos falar um pouco sobre a lei de Deus. Entender o que é a lei de Deus, entender se ela continua vigente para nós. Vamos conversar sobre esses temas à luz da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até lá.